Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Certa vez eu fiquei internado no hospital 7 dias. Desses 7 dias, 5 foram de indo e voltando de consciência, né? Eu acordava e apagava. Então eu tenho poucas lembranças, mas eu lembro já no final do 5º dia, né? Um pouco mais já lúcido, né? Retirando sondas do meu corpo, do nariz, da garganta, da uretra. E bom, né? E quando eu saí de lá, desse hospital, eu praticamente tive de reaprender a andar. Eu andei minha tia tinha morrido no anterior, eu usei a bengala dela, né? Não vou enterrar ela com a bengala. Pra conseguir andar. De verdade, tive que quase reaprender a andar. Certo. Então, assim, e o que eu quero. E me perguntaram assim: o que você tira de bom nisso? Minha resposta foi: não, isso não tem nada de bom. E sinceramente, óbvio, por mais que dizem que tem males que vêm para bem, eu acho que tem coisas, por exemplo, que não dá pra tirar algo de bom, sinceramente. Não dá pra tirar algo de bom de certas experiências, de certos acontecimentos. Perfeito, é como, por exemplo, isso vai desde dar uma martelada no dedo, né? Aí você fica com a unha preta, tem que furar assim, com prego quente pra tirar o sangue, ou então fica o negócio lá, ou ainda tem gente que tira a unha toda. Bom, enfim. Então, assim, e vai também o que? Por exemplo, uma pessoa, um jovem, né? Que se explodiu e se queimou com narguile. Imagine só, a pessoa às vezes perde sobrancelha, como é algo próximo ao rosto, né? Perde sobrancelha, cabelos, assim, no melhor das hipóteses. Mas há uma coisa, dizem que há uma coisa boa. Não, isso não dá pra ter, desculpa. Tirando aqueles idiotas, né? Que cortaram a própria perna, a mulher que jogou cloro nos olhos para ficar cega. Assim, esse é o tipo de perder um membro, por exemplo, não é uma experiência boa. Certo. O Roberto Carlos, por exemplo, só compôs uma música sobre a perna dele. Não é uma música lá muito boa, que é Traumas. Porém, apesar da deficiência do filho dele, o Dudu, que também faleceu, que era cego, ele compôs um clássico, né, que era As Flores do Jardim da Nossa Casa. Mas assim, de fato, não tem coisas que não dá pra tirar coisas de boas mesmo, certo? Imagine, por exemplo, você sofreu uma injustiça. Não tem como tirar algo bom de sofrer uma injustiça, certo? Por exemplo, fizeram algo de errado e te envolveram. Não tem algo bom, não tem como ver isso de forma positiva, certo? Imagine só, por exemplo, você é a pessoa é arrimo de família
e, por exemplo, perde o emprego, por exemplo, até por essa injustiça. Então, o que você vai fazer? O que você vai tirar de bom? Né? Disso. Imagine ainda se o carro for pagar aluguel, ou então tiver financiando o carro, entendeu? É que nem, por exemplo, a pessoa que vive, que, que trabalha, aquelas pessoas que chegam, pegam um ônibus às vezes 4h30 da manhã para chegar na rodoviária no centro da cidade, aí para pegar outro ônibus também lotado, né, e que também o que acontece, ele é 5 horas. Se você chegou 4h59, ele demora 40 minutos. Se você chegou 7h01, ele já foi. Você perdeu. Certo. Mas assim, então assim, imagine assim, essa pessoa aí fica 9 horas no trabalho, tem uma hora de almoço, depois volta. E aí o dinheiro que ela ganha, o salário, só dá para pagar as contas. E aí ela vive isso anos, vê os anos passarem, vê energia, o vigor físico, tudo mais, sabe? Pouco se aproveitou, teve momentos de lazer, eu não estou dizendo prazer em si, mas de lazer na vida. Então, o que essa existência de tudo mais é assim. Como, por exemplo, também voltando ao trabalho, esse trabalho que só te leva ao cansaço, não te traz uma recompensa de saber que você está fazendo algo significativo, por exemplo. Entendeu? Aquele trabalho que você faz pelo salário e aí, consequentemente, você é mal pago, certo? E você não vê valor nisso, você não vê futuro naquilo. Entenderam? E aí é o que eu digo. Então, assim, são experiências ruins, não dá. Não dá pra se aproveitar. Você pode dizer, eu aprendi aquilo foi a minha escola. Não, você ficou, sei lá, anos fazendo a mesma coisa, tomando bronca atrás de bronca, às vezes, reprimendas, e tudo no mesmo lugar, no mesmo no mesmo prédio, pega o mesmo trem, o mesmo ônibus, mesmo metrô, ou então pega o mesmo trânsito, segue a mesma estrada, com as mesmas paisagens, certo? Tudo isso, você ficou anos. Foi bom? Não. Que nem, por exemplo, também a gente fala de que cadeia não recupera bandido. E isso é verdade. Imagine, por exemplo, agora a pena o máximo tempo que se fica numa cadeia foi aumentado para 40 anos. Imagine, por exemplo, alguém que matou várias pessoas, um serial killer, por exemplo. E aí ele sai 40 anos depois, certo? É que nem esse cara até em Piedade, se não me engano, ele pegou a reforma, então assim, ele vai passar os 40 anos guardado. Quem vai estar lá para receber ele? Ele fez isso com 18 anos, né? Então assim, imagine
Imagine, por exemplo, quem vai estar esperando esse cara quando ele sair? E certo? E o que eu digo é o seguinte: de esperar ele sair ele vai ter. Será que ele tem irmãos para acolher ele em casa? Será que como se diz? Será que os pais dele estarão vivos ainda? E talvez deixem um patrimônio para eles razoável para ele quando ele sair? Ou então quando ele sair ele não vai ter ninguém, ele vai olhar para a cidade, não vai reconhecer nada, porque em 40 anos no continente americano uma cidade muda. Então, assim, é um exemplo. Ele fez o que fez e ele tirou alguma experiência boa disso? Não, nenhuma. Certo? Nenhuma. Ele vai tirar? Não, nenhuma. Certo? Não vai ter uma formação, não vai. Tudo que ele vai saber serão só notícias, certo? Mas tirando isso, nada. Então, assim, tem coisas que as pessoas dizem, ai, veja pelo lado bom. Não, não tem lado bom. Tem coisa que não tem lado bom. Entendeu? É como lixo radioativo. Não dá pra reciclar.